desejar uma excelente Semana Santa para todos. Um dia muito especial para a nossa religiosidade. E também agradecer estar participando do nosso quadro, o Efeito Coronavírus no Mundo. A todas as pessoas que têm nos acompanhado também, se entusiasmado, mandado pergunta no direct para querer entender qual a problemática do país. E hoje o país, um dos países mais afetados, né? O mais afetado em número de percentual de mortes. Inclusive, eu estava vendo isso agora mesmo. É, Confirmados, tem 469 mil, recuperados 26 mil e 16 mil mortes, né? Me e a fala, gente é, ainda tá no pico, ainda vai chegar. Vai demorar um pouco para não, chegar. A previsão é que a gente alcance, né, o ápice do número de mortes em maio. Então, é um pouco aterrorizante, acho que essa é a palavra. Vocês estão tá conseguindo me ouvir direito, Gabi? Tá conseguindo? sim, Porque eu acho que perfeitamente. tá. A priori, eu queria É, entender quem é a Bárbara. ah, Qual tá. tipo de advocacia, o que foi fazer nos Estados Unidos, por que escolheu os Estados Unidos, como se lançar no marketing jurídico para ter uma presença digital aqui com os brasileiros e também se advoga no país, como atrair o cliente ideal e como se relacionar com bons networks, né? A proposta da Low Talks, da nossa associação, é conectar pessoas para trazer a informação assertiva e mais rápida para todos os nossos. E também, através do quadro de entrevistas, eu pude observar essa nova possibilidade de Claro. trazer a problemática da advocacia e da pandemia frente ao futuro da nossa geração. Quer queira ou quer não, após o efeito corona, teremos uma nova, já estamos tendo uma transformação drástica e teremos novos modelos de negócio e a probabilidade é perguntar para aqueles que efetivamente estão vivendo tudo isso, essas novas tendências, esse furo, né? Esse Pois é. furacão que vocês têm vivido. Me fala um pouquinho de você. Bom, primeiro eu vou agradecer. Tem um amigo meu aqui do Chile, Fele, gracias. Bom, meu nome é Bárbara Leitão, eu sou advogada de propriedade intelectual, lido mais com consultivo de marcas e patentes, que é o que eu realmente mais gosto de fazer. Já estou no mercado tem no total, mesmo antes de formada, quase 10 anos. Vim para os Estados Unidos porque eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar propriedade intelectual aqui na George Washington. Eu estou na capital, né? Eu estou em Washington, D.C. Estou aqui há quase um ano e já estou quase me formando, então a gente já está aí nessa rota de tentar mesmo uma posição, conseguir um emprego. Então eu literalmente estou no centro da tua pergunta, no núcleo da tua pergunta, que você estava falando, como é que a gente faz para conseguir uma posição aqui? Eu fiz algumas anotações aqui no computador de coisas que eu acho que podem ajudar. Ai, que legal, tem gente de PI aqui. Bem-vindos. Bom, Desde já, Bárbara, a gente tem um grupo de estudos de propriedade intelectual. eu Nós amo e temos defendo. representação nacional. Se você quiser Amo e ser a nossa defendo. representação internacional, desde já se sinta convidada Pois é, amo e para ser nossa defendo PI, coordenadora. acho que é uma área. Me apaixonei por PI no segundo período da faculdade. Então, assim, foi uma coisa que eu sei que eu tive uma sorte muito grande de me encontrar no comecinho, mas é uma área muito dinâmica. Você mexe, você vai da moda ao remédio e, enfim. E nessa época, eu acho que nessa coisa toda do coronavírus, a gente acaba até falando um pouco mais, né? A gente pode discutir o impacto de qualquer indústria, de como as marcas estão se posicionando, né? Por exemplo, Mercado Livre tirando as mãos que são assim, a Coca-Cola esses dias, né, tirou as letras da Coca-Cola tão espaçadas. Até a posição mesmo, isso, e a IPI vai de como as marcas se comportam a como as empresas estão tentando achar a cura, né? E os medicamentos que estão sendo vendidos, a quebra da licença de patente, aquela coisa toda. Então, é super dinâmico. Eu acho que essa época coronavírus está mostrando aí como pode ser mais dinâmico ainda, né? Mas eu vou tentar contextualizar. Eu coloquei alguns pontos nas perguntas que você fez para tentar deixar com um pouquinho mais de cadência para quem está assistindo a gente saber. Vamos lá.
primeira coisa importante, os Estados Unidos, aqui a forma de estrutura do país é diferente, né? Então, a soberania ela é dos estados, ela não é do governo federal. Então, o que acontece? Por mais que existam regras que sejam obedecidas, são diretrizes, né, que o governo federal impõe, mas a soberania é dos estados. Então, cada estado tem a sua própria legislação. Colocando de uma forma muito generalista, claro, porque a gente está aqui numa live mais informal. Não estou aqui para dar uma aula de estrutura constitucional norte-americana, mas aqui os estados são soberanos, né? E por conta disso, o que acontece? Cada estado tem a sua legislação e cada estado tem a sua seccional. É como se, por exemplo, existe uma OAB, que é a BAR, B-A-R, BAR como se fosse de bar mesmo, mas cada estado tem o seu. Então, os advogados, eles são limitados na prática a praticar dentro daquele estado. Ok? Então, o que acontece? Quando você, por exemplo, eu vou fazer o exame de Nova York. Então, a minha prática em termos de ação de infração, por exemplo, estão limitadas a Nova York, mas eu posso, assim, eventualmente, com algumas exceções, praticar em outros estados, ou então se tiver algum advogado que seja como se fosse um tutor, se você literalmente tem alguém que te mentora e que assina junto com você para você praticar em outros estados. No âmbito da Justiça Federal é um pouquinho diferente, é mais amplo, claro, mas em termos de justiça estatal mesmo, a gente fica limitado. Ok? Então, acho que isso é a primeira coisa a se pensar. Quando você vem para cá, você não vai praticar nos Estados Unidos, né? Você vai praticar no estado. E nós, por sermos estrangeiros, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vem para cá é conseguir uma educação numa faculdade credenciada americana, né? E aí você procura o meu curso, que é o LLM, ou um mestrado, alguma coisa numa área credenciada de direito, e você vai tentar fazer o exame para o estado que você quiser. Por conta também de sermos estrangeiros, a gente está limitado a apenas alguns estados, porque são só alguns estados que deixam o estrangeiro com um ano ou um pouquinho mais de prática aqui nos Estados Unidos fazer a prova. Nova York é mais famoso, mas também a gente tem a Califórnia, aqui em DC também. Então, assim, existem vários outros estados, mas é mais concentrado Nova York e Califórnia. Então, já fica a dica para quem quiser pensar em vir para cá e tentar a chance. Você não vai focar no país em si no geral, você vai focar no estado. A área de propriedade intelectual, por ter muita coisa no âmbito federal, acaba sendo mais ampla para a gente. A gente acaba podendo fazer muito mais coisa, mas mesmo assim, em determinados tipos de ação, a gente fica um pouquinho mais limitado. Claro que eu estou super aberta para quem quiser conversar sobre como que é a rotina e tudo mais. Mas vamos lá. Primeiro ponto, se você quiser tentar ser advogado aqui ou tentar ter a prática aqui, parece bobo, mas é verdade. É o inglês, né? Então, assim, não só por questão de trabalho, mas também pelo ambiente acadêmico, se você não tiver um inglês bom, acima do normal, fica complicado. E para você entrar na maioria das faculdades, você precisa de uma pontuação num teste de proficiência que se chama TOEFL. Então, a primeira coisa para quem quiser pensar em vir para cá e tirar uma licença é realmente preparar o inglês. E aí, assim, talvez pensar com 1 ou 2 anos de antecedência para poder fazer um curso legal, até não só para melhorar, né, para melhorar a língua, mas também para fazer a prova, que é muito importante. Segundo, os Estados Unidos têm muitas faculdades de ponta e muitas delas oferecem bolsas. Assim, a gente parece que acha impossível, mas eu tenho amigos que foram para Harvard, por exemplo, com bolsas de governo. Então, acho que sempre vale a pena, mesmo que você tenha um pouquinho mais de condição de pagar, eu acho que sempre vale a pena você procurar no site das universidades, no site do governo federal, os tipos de bolsa que eles dão. Porque às vezes, se você foi bem na faculdade, se o seu desempenho foi legal, se o seu inglês está legal, se você, por exemplo, você faz uma entrevista e a pessoa gosta de você, funciona. E aí você consegue entrar em universidades de ponta, ou até em universidades que não podem não ser Ivy Leagues, mas assim, que vão te preparar e que são famosas em determinadas áreas. Isso é importante também, né? Saber o quanto a universidade investe na tua área. Por exemplo, eu vim para cá por uma única razão, é a faculdade número 1 de PI no mundo. Então, assim, foi o único motivo que eu tive realmente para falar, poxa, vou apertar o botão de pausa na minha carreira e vou.
né? Eu continuo sendo Ivandeci. associada do meu escritório, mas eu tô de licença. Então, assim, não é fácil para ninguém fazer isso. Não foi uma escolha fácil, né? Família, aquela coisa toda, cachorro. Mas, enfim, a gente tem que pensar realmente, né? Ver se vale o teu tempo, investir, procurar uma faculdade que tenha a ver com o que você quer. Porque quando tem a ver com o que você quer, você consegue conhecer pessoas influentes na sua área, você consegue se envolver em eventos influentes na sua área, você consegue se vender, né? Aqui nos Estados Unidos, a prática, a propaganda dos advogados é um pouquinho diferente, né? É um pouquinho mais aberta do que é no Brasil. É claro que os códigos de ética, o código de ética da American Association é muito mais pesado, né? Aqui existe realmente você precisa prestar muito mais atenção. As sanções são mais pesadas, mas você consegue fazer propagandas muito engraçadas, assim. Tanto que existe um seriado que é o Better Call Saul, que veio do Breaking Bad, né? Que é literalmente a ideia do advogado americano, né? Aquele que se vende de uma forma mais caricata. E isso não é exatamente mal visto aqui, entendeu? É claro que, assim, com restrições um pouco maiores, mas você consegue se vender um pouco mais. Uma outra coisa bacana é que tem muito evento gratuito. Então, mesmo quando você está na faculdade, ou até quando você, enfim, está trabalhando, você consegue participar de eventos, tem muito evento online. Hoje em dia, eu acho até que essa coisa, a questão do coronavírus, né, conectou muito mais a gente. Então, assim, tá tudo aberto, gente. Se vocês que tem alguém de PI que estava me mandando uma mensagem, que estava mandando mensagem aqui no chat. Todos os eventos estão abertos e todos os eventos estão grátis. Então, assim, aproveita a onda, sabe? Pega essa onda agora, já que você está no Brasil e você quer participar, se inscreve que você consegue. Porque tá tudo online e a grande maioria parou de fazer cobrança de taxa, né? Então, assim, eu acho que é o Legal. momento pra gente se especializar. Tem uma outra amiga minha aqui, a Alana. Oi, gente. Aos queridos. É, E os como queridos são fazer esse todos. intercâmbio, né? Esse relacionamento com Brasil e Estados Unidos. Bom, em primeiro lugar, algumas cidades aqui dos Estados Unidos, por exemplo, eu vivo em DC, né? São muito cosmopolitas, então a gente consegue encontrar pessoas de absolutamente todo lugar do mundo. O que é muito bacana, porque a gente lida de uma forma diária com gente, né, de todo tipo. E é legal também porque a gente não tem muito aquela barreira do você é latino, não acontece tanto, né? Então eu acho que depende. O Chico, meu amigo, também está falando. Então eu acho que depende de lugar para lugar. Aqui a gente não tem tanto esse perrengue, porque realmente é um lugar muito misturado. Acho que aqui em Nova York, né, a sensação que eu tenho é de que pegaram todas as nacionalidades, colocaram no liquidificador e deu a cidade. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você saber como se manter fiel à sua identidade, né? Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Eu não fico tentando americanizar o meu jeito. É claro que assim, muda um pouco por questões culturais. Tem coisas, né? A gente é muito assim, simpático, né? Adaptabilidade, né? E a gente e essa brasilidade é maravilhosa, assim. E eu falo isso assim com total propriedade porque é uma coisa que a gente não pode perder, né? Essa coisa do bom dia, do sorriso, do jeito. Então, é um pouquinho mais complicado, óbvio, porque existe uma barreira cultural que com certeza não é tão grande como em outros lugares, né? Por exemplo, não é como a gente ir para a Ásia ou alguma coisa assim, que existe realmente uma troca maior, mas a gente aprende muito e a gente consegue, de uma certa forma, se impor e deixar claro de onde a gente veio. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Assim, é claro que a gente muda um Bacana. pouquinho, fica um pouco mais formal, talvez, mas eu acho aberto, assim, eu não acho uma coisa ruim, não, entendeu? E eu falo assim, poxa, como, né, mulher latino-americana, mulher de cor, então assim, a gente tem que aqui é um pouco mais aberto. Mas eu acho que assim, essa é a minha experiência, talvez em outros lugares não seja tanto. Então acho que Perfeito. a gente tem voz, eu acho isso bacana, né? Fala em meio à pandemia, né? Como se encontra-se houve paralisação no mundo judiciário? Como a classe tem reagido? Como tem sido a adaptabilidade do sistema judiciário aí nos Estados Unidos? Vamos lá. Como a gente já imaginava, não paralisou nada. A adaptação foi muito rápida.
Na verdade, a maioria dos ambientes aqui, a esfera administrativa principalmente, já tinha muito, eles já se organizavam muito com home office, então muitos lugares já estavam, as pessoas já estavam trabalhando de casa. Eu mesmo conheço advogados que, por exemplo, porque, sei lá, o cônjuge foi para um outro lugar, a pessoa já conseguia trabalhar de lá numa boa. Então, assim, eu conheço muita gente que faz esse trabalho remoto. Já fazia há algum tempo, né? Então, talvez para as empresas, para os escritórios de advocacia tenham sido um pouquinho diferentes, óbvio, né? Porque está todo mundo sempre limitado à estrutura, ao horário, ao ponto, exatamente como no Brasil. Mas o judiciário não mudou nada, assim. Na verdade, o INPI daqui, por exemplo, né, que é o Escritório de Marcas e Patentes, não mudou nem os prazos no começo, né? Eles falaram assim, a gente não vai mexer em nada porque a estrutura é a mesma, vocês conseguem fazer tudo online. Tiveram umas mudancinhas porque tinham documentos que precisavam de assinatura física e aí ensinaram a fazer. Enfim, alguns tribunais demoraram um pouquinho mais, mas por questão do próprio Estado demorar um pouquinho mais para assumir o que estava acontecendo, que eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo em todos os lugares. Alguns estados, dependendo da complexidade dos casos, né, postergaram os julgamentos, porque às vezes realmente ainda é um pouco complicado. Oitiva de testemunha, sustentação oral, casos muito mais complexos, ou então que não eram tão emergenciais, foram jogados para frente. Mas até a Suprema Corte manteve, enfim, alguns julgamentos online. Você consegue fazer petição, você consegue fazer tudo online, você consegue fazer sustentação oral online, despacho, sim, quando você pode fazer. Então, assim, o que eu acho que teve assim de mais impactante foram as medidas relacionadas à proteção de dados. Porque do nada todo mundo começou a usar as plataformas, né? E aí, por exemplo, plataformas que, eu não vou dar nome, claro, mas plataformas que são famosas por terem vazamento de dados. Né? E aí você tem que aprender a colocar senha ali, você tem que aprender a não usar o chat para não deixar nada gravado. Eu ouvi falar, mentira, eu li num artigo do New York Times esses dias, que alguns escritórios estavam pedindo para os advogados desligarem a Alexa ou o Google Home, que a gente está muito acostumado a usar aqui, né? Porque, enfim, tá ouvindo o tempo todo. Então, vai falar de uma coisa um pouco mais confidencial, desliga, né? E também proteção, por exemplo, eu como trabalho em PI, proteção de documento sensível, né? Às vezes você está num caso, enfim, um caso de família, alguma coisa assim que você realmente precisa proteger a pessoa, ou então, por exemplo, com coisas que eu trabalho muito, né? Documentos confidenciais de patente, porque se forem publicados, acabou para a pessoa, para o titular. Como que a gente lida com isso, né? Como que a gente lida com essa... Vai botar na nuvem, né? Então, acho que em termos dos tribunais e da esfera administrativa, foi super tranquilo. Acho que essa mudança... Tá, super tranquilo, fui exagerada, mas a mudança não foi tão brusca. Mas, com certeza, para os escritórios, eu acho que em termos até de direito trabalhista, exatamente como no Brasil, como que vai fazer, como que vai monitorar, como que a gente faz com o documento, o impacto foi um pouquinho maior. Me fala da praticidade da proteção de dados aí, como tem sido a aceitabilidade, como tem sido a proteção. Explica um pouco. Dia a dia disso. Olha só, a gente vai, acho que para falar de proteção de dados nos Estados Unidos, a gente precisa dividir o país em duas partes. Existe a Califórnia e existe o resto do país, né? Então, assim, a Califórnia tem já, né, a legislação própria de proteção de dados e as grandes empresas fizeram compliance de acordo com o Estatuto da Califórnia. Os outros estados não são exatamente tão preocupados, mas foi o que eu te falei. As grandes empresas, o pessoal que está vendo a tendência acontecer, que está vendo a Europa acontecer, que está vendo o Brasil acontecer, está tentando se moldar ao que a Califórnia faz. Mas isso não é uma obrigatoriedade quando a gente sai da Califórnia. Então, assim, realmente eu acho que agora, talvez por conta dessa situação toda do coronavírus, vai acontecer uma mudancinha, uma preocupação um pouco maior, né? Porque a gente está sentindo na pele que tem que ter um filtro, né? Que não dá para você ter uma reunião confidencial num aplicativo e aquilo ali vazar, ou então ser transformado, né? De alguma forma você coloca um link no chat e aquilo ali vaza. Então, acho que agora, talvez, com um impacto positivo, as pessoas vão pensar um pouquinho mais. Mas aqui nos Estados Unidos a coisa é bem dividida. Fora da Califórnia,
só se for grande empresa ou, enfim, média grande, mas não é tão, não é o primeiro pensamento, entendeu? E me passa a perspectiva econômica do país, os novos modelos de negócios que estão sendo originários, a adaptabilidade que já havia uma sustentabilidade, mas agora foi como obrigatoriedade, como home office. Aborda o teu posicionamento frente ao período da pandemia e o pós-pandemia. Como se tornará a economia do país? Eu acho que são duas frentes. E aí é exatamente como no Brasil, Gabi. Primeiro, trabalha de home office quem pode trabalhar de home office. Né? Então, assim, para as pessoas que podem ter uma estrutura que conseguem manter esse workflow, para as empresas que conseguem, escritórios de advocacia, na sua grande maioria, né, que conseguem manter o trabalho rodando da melhor forma possível, eu acho que o ponto agora é você tentar manter a modernização. Não deixar isso sumir quando o coronavírus acabar. Acho que assim, a perspectiva de tribunal aceitando que você faça uma sustentação online, sabe? A perspectiva, por exemplo, de você não precisar levar uma testemunha que está complicado. Por exemplo, um caso muito pesado de por exemplo, uma pessoa que tenha sido eventualmente agredida ou tenha sofrido um dano, né, corporal muito grande. Você pode tentar fazer isso online, ao invés de tentar fazer a pessoa viajar, ou então aquela atmosfera de fórum, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser mantida, né? A gente moderniza, sabe? Aceita documento, aceita uma assinatura digital, porque tem gente que não aceita assinatura digital, quando às vezes ela é muito mais segura do que, né? Quantos escritórios aí tem, né? Staff Você fazendo contrato, o cliente tem acesso ao teu contrato, afinal você assina, ele assina, fica na nuvem. É algo completamente atual e protegido, Exatamente. né? Então, assim, eu acho que não, eu vejo que a gente, do nada, nós fomos forçados e subimos, né? Para uma coisa, para uma atmosfera eletrônica. E eu acho que é legal a gente ficar aqui, né? É Sim. claro que, por exemplo, Não, Bárbara, advogada, eu gosto do fórum. Eu gosto de olhar na cara do juiz, eu gosto de olhar para outro advogado e falar, você tá errado. Entendeu? Então, assim, mas a oportunidade de você. Com o dedinho, entendeu? Minha família é nordestina também. Então, assim, certas coisas eu acho que não podem se perder, né? O cara a cara com o juiz, a demonstração dos fatos. Mas eu acho que existem situações que você pode se moldar um pouco mais, né? Por que você tem que ficar? né? Exatamente, Não dá assim. pra gente viver num fórum, um alvará. Eu tava com um problema desde quando estava Pois é, em São Paulo com pois alvará. é. Agora tudo se disponibilizou, você faz ao E invés de isso, ser. só que isso é uma coisa que as pessoas veem como negativo também. Por quê? Porque vão obrigar as pessoas a trabalharem mais, principalmente nos fóruns aí do Brasil. Que bom, esse povo tem que trabalhar, Vai eles ganham falar, fixo, a gente é que tem que gente, correr, tem que estudar fora para se agregar alguém valor, Se fazer uma alguém diferença de trabalha, se preço. alguém trabalha aqui no fórum, me desculpa, mas assim, eu vejo como uma coisa boa você ter que demonstrar mais trabalho, porque você perde aquela desculpa, né? Não tô achando o processo. Acabou. Produtividade. Acabou Gente, não achar o aqui, processo. tem noção que aqui os juízes pediram um percentual a mais porque estão trabalhando em home office. Isso é É, absurdo! Isso juntada é de, absurdo. juntada de documento que demora um mês, porque tá na fila. Assim, isso acabou, entendeu? Então, assim, aqui eu tô falando da perspectiva de quem pode trabalhar de casa e os tribunais, né? Acabou. Então, assim, a gente tem que pegar o que realmente é bom, né? E levar, manter esse patamar. E isso eu acho que é mundial, não é só aqui, é mundial. Entendeu? E no Mas empreendedorismo como um todo, não só na advocacia, porque já temos adaptabilidade de assinatura digital, já temos esse arquivamento na nuvem, já temos esse gestão de processos que dá para você fazer o acompanhamento. A maior parte dos nossos processos já são digitais. Você pode estar em qualquer lugar do mundo eu advogando. faço E isso. agora, com esse lance da correspondência, principalmente a Lotox, que tem acessibilidade em todos os estados e países também, já temos mais de 12 países, há uma disponibilidade maior de uma advocacia internacional, de uma advocacia holística, né, global. Sim. Então, em outros modelos de negócio, como você acredita que a economia pode
se superar ainda mais e que nós podemos modular também dentro da advocacia, sabe? Eu ontem entrevistei Leandro Alvarenga, ele falando do time think dentro da empresa para poder dar uma bonificação para aquelas pessoas que efetivamente cumprem a vigência da Lei Geral de Proteção, a vigência não, a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados na empresa. Isso traz a criatividade, a inovação, a tecnologia, a transparência, aumenta o perfil também do seu liderado. Como a gente pode trazer do meio dos negócios para quem sabe dentro da advocacia? Eu acho que, assim, esse é o momento, eu brinquei até com uma amiga minha esses dias, esse é o momento millennial, né? Advogado que sabe mexer em várias frentes, que vai dar... Principalmente a gente que lida mais com tecnologia 4.0, né? Eu acho que esse é o momento, assim. O momento é de quem sabe falar de tecnologia. É claro que de uma forma ruim, outros modelos de negócio não tão tecnológicos vão subir. Falências, direito imobiliário, direito de família, enfim. A gente sabe que existem um lado ruim que vai ter trabalho, né? Então, assim, com certeza a gente vai ver aí muito impacto em direito trabalhista por conta dessas questões de demissão, das demissões que aconteceram. Direito contratual, então, meu Deus, porque aqui nos Estados Unidos ainda não é considerado força maior. Ainda não é. Mas, assim, são questões, porque força maior, existe uma teoria aqui de que tem que ser uma coisa que vem de Deus. Então, assim, tecnicamente, isso não veio de Deus. Então, existem discussões. Então, assim, eu acho que existe um lado não tecnológico que bomba. Então, assim, quem está começando, quem quer empreender, talvez nessas áreas possa ser legal para começar e fazer uma cartela de clientes. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que ser, assim, 100% tecnológico e se vender assim. Sabe, se vender como quem sabe, como quem entende de software, se vender como quem entende de 4.0, de proteção de dados, de blockchain. Então, assim, a gente tem que... O mundo, ele é virtual, sabe? E eu acho que, assim, a seleção natural agora, em termos de trabalho, é de quem sabe se conectar. E isso não só na advocacia, mas no geral. São das empresas que conseguem fazer uma boa venda por WhatsApp, uma boa venda por empresas que têm um perfil legal no Instagram. Você, advogado, que tem um perfil maneiro no LinkedIn, né? Acabou a entrega de currículo, gente. Acabou a entrega de currículo. Faz o currículo legal em PDF, entendeu? Se vende no LinkedIn, sabe? Faz uma página no Instagram, mas assim, o mundo agora é de quem sabe se conectar. E isso a nível mundial, porque se você faz isso no Brasil, você faz isso em qualquer lugar, né? Certeza. E com perspectiva tributária, para auxiliar a recuperação do país aí nos É, Estados Unidos? esse é o ponto 2, né, que a gente estava falando. Existe um lado ótimo, estamos conectados, empresas de Wi-Fi estão percebendo, estão dando dados e tudo. Existe o lado de quem não pode trabalhar assim. E isso, assim, em primeiro lugar, eu tenho visto muita gente que talvez não pense tanto assim e fique, ai, tá sendo ótimo a minha quarentena em casa, não sei o quê, sabe? Acho que falta um pouquinho de empatia. Vou aproveitar já que a gente tem voz aqui para falar, né? Acho que um pouquinho de empatia e entender que tem gente que não tem essa sorte, que... Gente, meu mentor acabou de entrar. Oi, Felipe. Tem gente que não tem essa sorte e... Seja que a gente chama de sorte, né? Mas às vezes o tipo de emprego não demanda ser feito eletronicamente. Então, acho que realmente, em primeiro lugar, essa é a hora que a gente enxerga para que a gente paga imposto. Deveria ser, né? Segundo lugar, tem que ter um plano de resgate da economia no sentido de ajudar quem não pode. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, há mais ou menos 2 semanas, tudo que não foi considerado essencial está fechado. Então, assim, tem muita coisa aberta em termos de supermercado, farmácia, loja de bebida, enfim, até algumas lojas de companhia celular podem ficar abertas porque são considerados bem essenciais, mas tem outras que não. Então, o nível de cybercrimes agora aumentou consideravelmente, né? exatamente. Então, essas tecnologias precisam... Pois é, então aqui nos Estados Unidos o que aconteceu? Aconteceu que foi, na verdade agora está para aprovação do Senado, tem um plano de recuperação da economia muito forte, que se chama CARES, Coronavirus, alguma coisa, esqueci o nome, que também é um trocadilho, porque care é um verbo para cuidar, né? Então seria o to care. Ele
Óbvio que ele pega vários aspectos, mas ele majoritariamente é mais apontado para pequenas e médias empresas. Então, existe realmente um incentivo. Salvo engano, você pode pegar, acho que US$ 1.200 por mês, se você comprovar você, né, cumprir com alguns requisitos. Também tem, além desse incentivo, você consegue, por exemplo, as escolas públicas, né, elas estão... Você tem direito a pegar algumas refeições por dia, né? Porque muita gente vai para a escola para comer também, né? E aí a família está contando que a criança iria, ou adolescente iria para a escola para comer. Então, assim, eu falo isso porque, assim, isso está na minha família. Eu tenho primos. Aqui a escola pública é normal, né? Não é como no Brasil que a gente tem essa diferenciação entre o público e o privado. Só nas universidades. Mas, por exemplo, a minha família, eu tenho primos que os filhos estudam nas escolas e aí eles podem ir lá pegar comida se eles quiserem. Porque, não só por uma questão de não conseguir comprar, porque até conseguem, claro, mas porque falta, né? Falta no mercado. No começo disso tudo, a gente ia no supermercado e a gente não conseguia comprar nada. Assim. Era confusão para comprar ovo. Porque as pessoas deram a louca e, assim, se vocês estão lendo aí que papel higiênico tá faltando, tá sendo muito pior. Então, assim, tá faltando ovo, tá faltando leite. Então, às vezes, assim, para criança e tal, a família pode ir lá pegar. Isso, esse plano de recuperação da economia, ele já veio, óbvio, com uma pressãozinha ali da Câmara dos Deputados, mas ele veio mesmo antes do Trump entender o quanto era sério. Então, assim, por mais que ele tivesse o discurso dele de que, não é tão sério assim, gripe normal mata mais e até a Páscoa a gente está aberto, esse plano de recuperação da economia, que é de quase US$ 1 trilhão, ele já vinha sendo estruturado e realmente, assim, existe um incentivo para ajudar quem vai ficar em casa, entendeu? É claro que aqui a gente está numa situação muito mais complicada, né, do que o Brasil está agora. Eu espero que ninguém aí chegue a esse ponto. Nova York, infelizmente, virou o epicentro da pandemia. Os números são mais altos a cada dia, mas... Então isso deu uma assustada, mas assim, realmente as pessoas têm acesso a benefícios. E uma outra coisa também importante, duas coisas na verdade. A declaração de imposto de renda foi postergada. Então, o que era para ser feito agora na metade de abril, está para julho. E todos os tipos de financiamento estudantil, que é muito comum aqui, hipoteca, entre outros, estão suspensos. E você também não pode ter ação de despejo, por enquanto. Então, assim, existe realmente um incentivo para o pequeno e médio negócio, para quem está começando, não passar fome, né? Não ter necessidade. A grande diferença, eu acho, em termos de Brasil e Estados Unidos é, obviamente, o sistema de saúde, porque aqui não tem sistema de saúde público, tudo é pago. Então, o grande medo das pessoas de contrair o vírus não é nem só, obviamente, convalescer, mas pagar as contas do hospital. Porque só o exame custa quase R$ 3.000. Então, Nossa, convertendo, né? Para quem não tem plano de saúde. Então, assim, essa é a grande diferença. Tem um incentivo e tal, mas por outro lado, o Brasil tem o SUS, que a gente sabe que tem bilhões de defeitos, mas pelo menos tem, né? Então, bem ou mal, algum acesso tem, né? Só tô querendo fazer um comparativo aí entre o que é bom e o que é... Para não achar que aqui é perfeito, porque acho que nenhum lugar é, né? Então... E me fala como o governo tem lidado com os aspectos da saúde, tecnologia, inovação, criatividade, para amenizar essa pandemia e se há algum plano de emergência. Você falou que já estava sendo reestruturado antes da pandemia, né? E me fala Já. como tem sido a adaptabilidade dos trabalhadores e dos menos favorecidos em si. Porque os empresários têm algum plano financeiro, como os empresários estão nesse período de home office, alguns estão se adaptando, por exemplo, empresário de hotel, empresário de restaurante, como têm sido os outros modelos de negócio? Alguns modelos de negócio têm sido muito impactados a ponto de perderem, por exemplo, espaços que tiveram que ser fechados, porque realmente foi o que a gente estava explicando, né? Por exemplo, algumas questões de direito imobiliário aqui não colam, foi o que a gente estava falando da questão da força maior, né? Aqui não cola, mas
A gente tem visto, assim, óbvio que algumas empresas tentando caminhar nesse home office, alguns estados, até onde eu sei, acredito que Nova York tenha sido o primeiro, as contas de luz, energia, telefonia e internet foram, teve algum tipo de suspensão, Isso. ou, vou tentar lembrar agora, mas eu acho que em Nova York, os serviços de telefonia e internet, eles viraram essenciais para valer. Então, assim, você não pode ter internet e telefone cortados. Então, assim, isso já ajuda bastante, né? Porque a gente já tem... Eu, por exemplo, eu mesmo sem... Enfim, tô perto de Nova York, mas não tô. Todas as minhas bandas foram ampliadas com o mesmo valor de pagamento. Eu continuo pagando, mas assim, eu recebi mensagem porque foi realmente um incentivo do governo falar, cara, aumenta tudo. Porque realmente começa a ver, né, que tem um uso a mais de internet, um uso a mais de telefone. Mas, em contrapartida, muito lugar também que a gente já sabe que já está fechando, né? Existe um outro ponto também, né, que são as pessoas ilegais aqui, que infelizmente não têm direito ao incentivo. Então, a gente vê muita gente trabalhadora, né, que está aqui tentando vencer. Ilegal, às vezes, não no sentido de... Não estou falando daquele ilegal da novela América só, não. Estou falando da pessoa que está aqui tentando mesmo com visto pendente, sabe? E não tem outra saída, tem que trabalhar, né? Essas pessoas não têm incentivo. Então, o jeito mesmo é realmente apelar para os padrões aí, de usar realmente, tentar usar máscara, né? Trabalhar de alguma outra forma, tentar trabalhar um pouco com os equipamentos de segurança. Mas, assim, realmente aqui... E a prática da robótica? Já houve algum robô para fazer um atendimento aqui em São Paulo? Já teve o Gil Tardelli, já está colocando os robôs para fazer o atendimento inicial e com contato com o infectado diretamente. Como tem sido? Já teve máscaras com O que impressão a de gente... então, entendendo aqui... de tecnologia que nessa fase de boom foi desenvolvida. Foi. Então, aqui, os serviços voltados à inteligência artificial são muito fortes. Então, a primeira coisa que isso foi, posso falar da minha experiência pessoal, a primeira coisa que eu vi acontecer foi o meu plano de saúde virar para mim e falar, olha, a gente vai ter atendimento no aplicativo. Então, assim, se você não estiver com dificuldade de respiração ou você não for grupo de risco, o aplicativo pode te ajudar a entender o que está acontecendo com você, o que você pode fazer, faz uma triagem e te conecta com um profissional. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem aqui é realmente o atendimento telepresencial, que a primeira fase, ela é toda robótica, ela é toda com inteligência artificial. E a segunda E ainda coisa... está sendo por telefone, enfim. Tem Exatamente. telemedicina, teleatendimento, Tem. mas ainda está sendo um Tem. aplicativo direcionado. Tem. E esses não são Legal. cobrados, né? O que é mais bacana. E aí, dependendo de como tiver a sua situação, o aplicativo vai te encaminhar até para o centro de teste, não necessariamente para o médico. Mas te encaminha direto para o centro de teste, onde você já tem um horário marcado, você chega lá e você faz o teste e tudo mais. Outra partida, eu vou chamar a sardinha para a minha universidade, a George Washington está produzindo máscaras 3D. Tem um setor de engenharia muito parecido com o do UFRJ, no Rio, o CT, e eles estão produzindo máscaras 3D para ajudar. A gente também está vendo, né? Enfim, o próprio governo mandou fechar, enfim, mandou algumas fábricas pararem o que estava fazendo para produzir outras coisas. Por exemplo, a máscara N95 é da 3M, que é uma empresa americana. Então, assim, a 3M está completamente 100% praticamente nisso. A General Electric, para os ventiladores, o Trump, o foco dele atualmente são os ventiladores, né? Mais até do que a produção dos medicamentos em si, já não sei, mas talvez porque eles não tenham a eficácia 100% comprovada. Mas a gente está vendo assim, muita universidade. A Johns Hopkins, que é a faculdade de medicina número 1 daqui dos Estados Unidos, foi a pioneira, né, em começar a fazer um trabalho de mapeamento de como que estava eu perdi a palavra em português, gente, que horror. Como que o vírus estava se espalhando, né? Mas, sim, a gente está vendo muita coisa legal, assim, mais universidade, né? Tipo, a galera tá tentando mostrar que veio, né? E falar, poxa, já que assim, a gente não é na área da saúde, mas a gente pode fazer uma outra coisa. Muita impressão 3D, e realmente a inteligência artificial tá bombando agora, né? Para tudo. Bacana. E me fala a aceitabilidade do Trump aí. Como tem sido? Eu estava dando uma lida antes de te entrevistar.
o início foi muito político, a preocupação de uma reeleição ou não, que o foco não era a pandemia em si. É, um dos motivos, a percepção que eu tenho é de que o Trump, ele não está exatamente preocupado com o coronavírus. Ele está preocupado com a reeleição dele. As eleições são esse ano. E só explicar rapidinho, aqui nos Estados Unidos a eleição ela é muito diferente do Brasil em milhões de termos, mas ela já começa mais no começo do ano, que tem as prévias, né, dos partidos democrata e republicano começam a apresentar quem são os potenciais candidatos, e aí um aparece mais que o outro. Agora, por exemplo, né, o Bernie Sanders, que era enfim, uma voz muito grande, desistiu, talvez porque ele começou a perceber, enfim, a gente não sabe por quê, mas ele deixou as rédeas para um outro candidato. O Trump, ele tem uma aceitação grande aqui. Né? Eu sei que às vezes assim, a gente fica, poxa, mas por quê? Porque a gente ouve muita coisa ruim e tudo mais. Mas ele tem uma aceitação grande ainda, e antes da questão da pandemia começar, ele ia ser reeleito, assim, era bem certo. Mas talvez... Não, eu vi uma entrevista dele falando que sabia mais do que um médico infectologista sobre isso. Enfim, ele é um cara controverso, assim como que a gente tem aí no Brasil. Mas a reeleição dele era uma coisa talvez clara por conta da falta de adversários. As pessoas querem ver um Obama, né? As pessoas querem um Obama e não vão ter agora, claro, né? Existem, óbvio, né, algumas estrelas aí que estão surgindo, mas é uma galera que provavelmente vai ter que comer um pouquinho mais de arroz com feijão para chegar. Então, assim, depois... eu acho que tudo vai depender agora da forma como ele vai lidar com isso, porque ele já começou de uma forma muito errada. Né? Ele já começou sendo atravessado pelos governadores dos estados, porque, assim, o vírus espalhou em Nova York agora, né? A coisa começou a explodir 3 semanas para cá. Mas na Califórnia já tinha acontecido isso, em Washington, no estado de Washington, em Seattle, já tinha morrido muita gente. Então, assim, ele entrou numa de falar assim, esse vírus chinês não vai me pegar, né? Ou seja, sendo preferindo aumentar a xenofobia do que a proteção da população ao vírus. E aí agora... Também até a empatia, né? Cara, é outro país que está sendo infectado. Olha, não, Se tem poderio econômico, auxiliar... Principalmente nesse período eu já li casos de assim, solidariedade. Pois é, eu participo do comitê de diversidade da minha universidade e a gente já tem casos de chineses que tomaram cuspe. Por exemplo, de lojas, antes de começar, de começarem a fechar, né, os negócios, de restaurantes que estavam sendo apedrejados em China e tal. Isso não é só aqui, né? Então, assim, realmente o discurso dele, agora ele está mais ameno, mas o discurso dele no começo era muito mais uma provocação à China do que a proteção da população em si. Então os governadores começaram Aninha, oi! Então os governadores começaram realmente a se posicionarem, já que aqui existe essa possibilidade, sem necessidade, né, do Supremo se envolver, seja, então eles começaram a falar, tudo bem, você não quer, tanto que assim, as diretrizes federais são até 30 de abril. A Virgínia, que é o estado literalmente colado aqui a DC, é até 10 de junho. Então, vai de cada um, entendeu? Bárbara, dá um conselho para as pessoas que nos assistem, seja empreendedor, seja advogado, para se inspirar na tua ousadia, na coragem de se desafiar num período de maior guerra pandêmica. Ainda tem isso. Está em outro país. Eles falam, eu já ouvi isso várias vezes, que aqui é diferente do 11 de setembro, pior. O impacto está sendo muito pior. Porque o número de mortes já passou, né, do 11 de setembro. Não sei se o impacto financeiro vai ser, mas tá tão aterrorizante quanto, né? Até as questões de xenofobia mesmo, né? Porque naquela época era com os árabes, agora é com os chineses. Então acho que... Entendeu? Enfim, só alterou o país. Mas despertar essa coragem, essa ousadia de continuar. Você falou que antes da entrevista estava estudando. Fala desse novo formato da universidade. Fala
para inspirar outras pessoas a estudar a PI. E desde já o convite já está feito. Quando terminar a nossa entrevista, já falo com você no privado para lhe colocar na nossa coordenação internacional do grupo de Tamo estudos de aí. Eu vou propriedade. adorar. Foi o que eu estava falando no começo, né? PI é uma área muito dinâmica. Peraí que eu tô escorregando a cadeira. PI é uma área muito dinâmica e em tempos de coronavírus, eu só vou repetir porque talvez tenha gente que não estava aqui no comecinho, é muito bacana você saber que você está numa área que pode discutir tanto o posicionamento das marcas nesse momento, quanto a produção, o estudo, o desenvolvimento das medicações, né? E como que isso vai ser distribuído. Então, assim, é muito legal. Eu sou uma grande defensora da propriedade intelectual, não só por ser uma área super dinâmica, que é gostosa de trabalhar, mas também por ser uma área internacional. Eu acho que, óbvio que eu estou aqui porque eu estou envolvida com PI estrito, mas PI sempre me colocou no mundo, sabe? Foi a área que me fez conhecer pessoas de tudo que é lugar do mundo. A gente vai para um monte de evento legal, que a gente conhece um monte de gente, a gente é obrigado a falar, pelo menos em inglês e português, até mais em inglês do que em português no dia, o que é muito bom pra gente. Então, assim, é uma área que te expande muito, até pelos acordos internacionais que a gente tem. Então, assim, tanto que o paralelo que eu faço aqui, ele é importante, mas ele não as coisas não são tão desconectadas, né? A gente está muito junto em muita coisa. Estados Unidos, Japão, o que seja, assim, a propriedade intelectual é uma área que te coloca como cidadão do mundo, assim, né? Então, assim, é muito bacana. Eu acho que a gente tem sempre que se reinventar. Eu sou uma pessoa, mas isso é uma característica minha. Eu gosto de desafio e eu não consigo ficar parada falando, não tem mais o que fazer. Ficar sentada esperando o mundo acontecer não é o meu perfil. Então, quando surgiu a oportunidade de tentar vir para cá e depois, enfim, quando eu consegui a bolsa, é claro que dá medo, é claro que faz você pensar, poxa, o que eu estou fazendo? Tá certo? O Felipe, que está me ouvindo aqui, um dos meus melhores amigos de vida e meu mentor, liguei para ele chorando na primeira aula, falando, eu não entendo de PI, eu não entendo de inglês, eu tô ferrada. E é muito legal, por exemplo, agora que eu já estou no final do meu curso, é muito legal você saber que você fez, sabe? Que você mostrou seu nome, que você botou aqui, fala que é brasileiro, fala que você entende de PI, sabe que o Brasil é um mercado legal. Então, assim, o desafio é muito legal, é muito bacana e eu super recomendo. Aproveitar que esse momento de conectividade tá aí, o Felipe tá rindo, e, assim, tem muita LLM que é online, de universidade importante do Brasil e que é online. Então, assim, você não precisa... É claro que se você quiser fazer o exame da OAB, você precisa vir para cá. Porque até então você precisa ter estudado fisicamente numa universidade americana. Mas se não for a tua intenção, se você quiser só enfim, se reciclar e tentar o teu melhor numa universidade americana, você pode fazer isso online. Tem muita universidade que faz. Então, acho que, gente, agora é hora de reinventar, agora é hora de ir online mesmo e botar a cara a tapa. E você pode fazer isso de dentro de casa. Acho que todo mundo está aprendendo isso um pouco, né? Então, acho que... Enfim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser, enfim, perguntar como que é a questão do bar, como que é até inscrição de LLM, bolsa, TOEFL, eu tô sempre super aberta. Eu acho que eu fui ajudada por muita gente que veio antes de mim, que me deu um super apoio. Então, assim, tô mais do que aberta para tentar ajudar. E eu espero que todo mundo esteja bem, seguro, fique, né? Isso vai gerar muitos posts, muitos artigos na nossa associação, Tempo para inspirando outras escrever não está pessoas. faltando. Não dá nem para Mas, Bárbara, reclamar. agradecer todo o entusiasmo, agradecer todas as informações compartilhadas. E mais sucesso ainda, mais entusiasmo de transparecer esse dom, né? Esse dom de atrair as pessoas para essa temática, esse dom de falar com brilho nos olhos, esse dom de dizer sou mulher, sou brasileira, tenho prazer de ser brasileira, estou nos Estados Unidos, em meio a uma pandemia, estou aqui estudando e estou ainda ajudando pessoas aqui do Brasil. Eu acho que a gente não pode Acho que parar, esse assim. É o momento de cuidar da cabeça. A saúde aqui não é toda paga. Tem alguém perguntando, a gente já passou, a gente já tinha explicado aqui por isso. Aqui é complicado porque, só respondendo a pergunta, não é só o número de latinos que está alto. No geral,
tá complicado para todo mundo, porque até então estava faltando até exame, tá faltando leito também. Então, assim, a situação é muito, muito, muito similar. E pagar a conta é muito difícil. Para quem não tem... até para quem tem plano de saúde é complicado, mas eu acho que não é só o número de latinos. Talvez isso tenha a ver um pouquinho com o número de pessoas ilegais aqui no país, que não é só latino realmente, assim, a gente sabe que tem uma minoria ilegal muito forte, mas talvez esse seja o impacto. Mas a importância de ter um plano de saúde, na verdade, não é internacional. Você faz um plano de saúde quando... O meu plano de saúde na minha universidade. Como eu tenho um visto de estudante aqui, então eu sou obrigada a ter um plano de saúde. Legal. E é importante para tudo, né? Eu estava falando com a Gabriela, você ter o teu primeiro atendimento, eu posso abrir um aplicativo e falar, não estou me sentindo bem, e na hora vai ter alguém aqui para me ajudar da própria faculdade, porque a minha universidade tem um curso de medicina muito forte. Plano de saúde é importante, mas nesse momento, o que está funcionando são as políticas, já para a gente empacotar aqui e fechar, o que funciona nesse momento não é pensar em como que como que foi no passado, isso ou aquilo. O que tem que funcionar nesse momento é política para fazer você ficar em casa, é política para ajudar o empresário que não tem como trabalhar de casa. Os negócios funcionarem, Exatamente. A gente tem que trabalhar na raiz, gestão, né? de pessoas, é isso mesmo. Exatamente. Bárbara, Pega na raiz. agradecer. Saúde, pelo amor Você também. de Deus. Se cuidem aí. Mais infectado. Tá tudo Mais certo. sucesso. Bom que minha mãe vê que Vou eu tô agora bem. falar contigo no WhatsApp para a gente fechar a nossa coordenação internacional e levar mais informação assertiva mundial. Tá Obrigada bom, a todos querida. que nos assistiram.